Olá, aqui estamos nós, depois da eleição, nessa segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022, para comentar com vocês a empáfia do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que considerou a sua instituição, a instituição que preside, uma das grandes vencedoras da eleição. Os candidatos nem entraram em questão no discurso dele. A outra vencedora foi a sociedade brasileira. Pode, Alexandre de Moraes, pode. Bom, pode, né? Esse é o principal assunto do dia, pós-eleitoral. Eu quero também me referir a outros aspectos da eleição, como, por exemplo, a perda de 1 milhão de votos pelo Eduardo Bolsonaro, que ainda assim teve 700 mil votos, é pouco, e a maior bancada, tanto na Câmara quanto no Senado, do partido do presidente. O que já aconteceu ali perto disso na última eleição, quando saíram das urnas votos para fazer o seu partido de então, PSL, o segundo mais votado, perdendo apenas, aliás, a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, perdendo apenas para a bancada do PT. Mas eu queria aqui, antes de mais nada, me congratular com você que está nos acompanhando e que permite aqui que eu permaneça na minha luta, nessa luta pela verdade, num lugar tão pouca verdade como é a política, né? Pois então, é um tema muito chegado a uma mentira e nós procuramos sempre lhe trazer a maior verdade possível, né? O ministro Alexandre de Moraes discursou no encerramento da apuração da eleição, primeiro turno da eleição presidencial, e considerou que essa eleição foi uma grande vitória da sociedade brasileira, que votou em paz, e do órgão que a organizou, que a promoveu, que é o órgão que ele, coincidentemente, é o órgão que ele preside. De fato, a verdade está meio distante disso. Em primeiro lugar, porque esse tipo de empáfia não existe, né? É como se, imagine você, um árbitro de futebol, ao terminar o jogo, comemorasse esse fim de jogo como se fosse o gol definitivo da partida, seja qual tenha sido o resultado dela, e ter pulado, ido para a torcida, que é o que ele fez, né? Eu quero dizer que não é bem assim. Agora mesmo está no ar, desde ontem à noite, um vídeo que eu fiz reclamando muito do excesso de propaganda e da falta de competência do Tribunal Superior Eleitoral na eleição de ontem. As sessões eleitorais não receberam as listas dos candidatos para deputado federal, para senador, para deputado estadual, para governador e para presidente. E é um absurdo isso, e isso se deve à vaidade excessiva do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e à falta de prática, né? A falta de competência para dirigir uma eleição tão grande como essa. Podia pelo menos nos ter poupado da comemoração, né? E também poderia nos ter poupado do replay. Essa comemoração teve um replay, só que foi um replay do mal, né? O Tribunal Superior Eleitoral voltou a censurar o site antagonista, desta vez porque pôs no ar uma gravação do bandido Marcola, do PCC, dizendo que votaria em Lula. E a alegação da defesa do Lula é que não podia ir para o ar porque o Marcola é prisioneiro, está condenado e por isso não pode dar declarações públicas. O Marcola não deu uma declaração pública, era uma conversa privada, e a conversa privada foi censurada pelo excesso de zelo e pela vontade de comemorar gol e ter replay que o doutor Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tem. Não é a primeira vez que isso acontece, por isso que eu digo que é replay, já é a segunda censura sobre o antagonista. Quer dizer,
o Tribunal Superior Eleitoral comemora muito a vitória da democracia, a vitória da sociedade brasileira e tal, mas na hora de censurar age como um carrasco, age como se estivéssemos em plena ditadura militar, o que o próprio Bolsonaro, que é o presidente da República, que é militar, apesar de não ser um bom militar, não fez. O ministro Alexandre de Moraes também faz parte dessa onda que levou os seus colegas, né, os 7 membros, ele inclusive, a produzirem uma notícia que o Globo publicou na sua edição de hoje, na segunda-feira, dia 3 de outubro, de que há um alerta que ficou aceso, né, na noite deste domingo, com os nomes eleitos para o Senado. Das 27 vagas da casa, 14 foram preenchidas por nomes apoiados por Bolsonaro, que tem um histórico de ataques à corte. Então os magistrados já fizeram chegar ao presidente do Senado, segundo o jornal O Globo, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, a importância que ele terá à frente no posto. Acontece que o presidente do Senado é aquele que dispõe da possibilidade de mandar abrir ou não processo de impeachment contra ministros do Supremo. Ele mesmo já recusou de pronto um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. E agora vem esse alerta que nos faz pensar que esse Tribunal Superior Eleitoral está realmente contaminado pelo egoísmo, pela egolatria, né? Mais do que pelo egoísmo, né? Bom, vamos falar de voto, que é o que interessa, que a sociedade brasileira, não sei se foi vencedora na eleição, como disse o Alexandre de Moraes, mas o que é certo é que deu ao Partido Liberal do Bolsonaro, o partido que dizem que é do boy, né, do Valdemar Costa Neto, na verdade hoje é do Bolsonaro, elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados. Tem 98 deputados contra 80 da coligação do PT de Lula. Então, a nossa colega do Estadão escreveu que o grande desafio de Lula não vai ser vencer no segundo turno, mas governar, né? A Eliane Cantanhede, né? E é verdade, vai ser duro, viu? Porque o PL tem a maior bancada contra 80 do PT, vai ter força, mesmo que o Lula seja eleito e não o seu militante, Jair Bolsonaro. E como disse Vera Magalhães no Globo, né? o bolsonarismo vai ter força mesmo com Lula eleito, né? A maior votação que tinha havido antes para a Câmara tinha sido do PFL, com 98, exatamente 98, aliás, em 1998, com 105 deputados. Em 2018, o PT teve 58, o PSL teve 52, mas com o Bolsonaro no PSL, a bancada cresceu e depois murchou quando ele saiu do PSL. E o PSL terminou se fundindo com o DEM, o ex-PFL, e agora fazem parte da chamada União Brasil, né? O PL elegeu 8 senadores e terá 14 na bancada do Senado, passando também a ser maioria no Senado, que sempre foi a pedra no sapato do Bolsonaro, que sempre teve o apoio da Câmara por causa do Centrão, né? Agora são 14, superando a União Brasil, que tem 12, e o MDB, que tem 10. O MDB é o grande namorado desse primeiro turno, porque, ao contrário do que previam as pesquisas, a candidata do partido, a senadora Simone Tebet, conseguiu a terceira maior votação, ou seja, a maior votação fora da dupla da polarização,
E o MDB é que vai ser o fiel da balança, aquele que vai decidir se o Lula vai ampliar a sua vantagem sobre o Bolsonaro, que hoje é de 5 pontos percentuais, 6, 7 milhões de votos, ou se o Lula vai empatar e superá-lo, né? Para isso, o Lula está contando com o apoio de Romeu Zema, que não o apoiou, mas tem simpatia por ele, e jamais apoiará o PT, porque a sua palavra de ordem é sempre anti-PT, né? O Bolsonaro conta ainda também com votos do Lula, porque ele acabou de confirmar, ao ser confirmado o segundo turno, que o governo vai antecipar os R$600 do Auxílio Brasil para terça, amanhã, 5 de outubro, para poder, no segundo turno, contar com esse argumento para o eleitorado pobre, principalmente do Nordeste, que deu uma grande vantagem para o Lula. O deputado mais votado, que foi o Nicolas Ferreira, simplesmente reproduz o discurso do Bolsonaro. Ele lá de Minas Gerais teve 1.492.047 votos. Ele defende todas as pautas dos costumes de Bolsonaro e, apesar disso, não ter sido vacinado contra a Covid, é a favor da união, família, propriedade e tal, ele teve uma votação espetacular, né? Ao contrário do Eduardo Bolsonaro, que perdeu 1 milhão de votos da última eleição, mas teve uma votação expressiva, 761 mil votos e 761.701 votos na disputa por uma vaga na Câmara do Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, não é do Bolsonaro, né? O Eduardo Pazuello foi muito bem votado no Rio de Janeiro, apesar da sua atuação desastrosa como ministro da Saúde na época da pandemia. Mas o Rio, vocês sabem, pois é, tá. Bom, eu queria ainda lembrar um fato extraordinário, que é o seguinte: o Tiririca, que já puxou o voto, foi o deputado eleito com menos votos em São Paulo, 71.754, nesta eleição. Eu acho que uma das grandes mostras do desempenho negativo do Lula, que apesar de ter tido mais votos do que o Bolsonaro e vai como favorito para o segundo turno, foi ter permitido a eleição de Sérgio Moro para o Senado, no Paraná, Deltan Dallagnol para deputado, também no Paraná, e Rosângela Moro, eleita em São Paulo. O PT não conseguiu impedir que seu pior inimigo, aquele que liderou a Operação Lava Jato, que levou muitos petistas, inclusive Lula, para a cadeia, Lula foi condenado por ele, né? Não conseguiu impedir isso, e vai ter a Lava Jato, que é combatido no Supremo pelo Gilmar Mendes, vai ter voto no Senado e na Câmara, né? Eu queria convidar você para ver a entrevista do Paulo de Tarso Venceslau, que foi o primeiro a denunciar corrupção no PT, era militante do partido, o Dois Dedos de Prosa com o Alexei Bueno, o poeta que ganhou o prêmio Candango em Brasília, prêmio de poesia, e eu queria também chamá-lo para ver o meu vídeo que eu gravei essa noite, logo depois da divulgação dos resultados, intitulado "Bolsonaro é o vencedor moral da eleição", vídeo no qual eu fiz uma tentativa de radiografia desse domingo eleitoral no Brasil. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. José Neumann e Pinto, em pé!